prosseguindo no estudo dos evangelhos. Bom, agora vamos para o item 37, na página 69 ainda, o porquê das parábolas. Por que Jesus falava em linguagem figurada? De maneira que, às vezes, o ouvinte precisava pedir explicação, até os apóstolos, né? Precisavam pedir explicação. Nós vimos na parábola do semeador, na parábola do trigo e joio, okay? Os apóstolos precisaram de explicação. Era uma prática no mundo antigo, ok? Mas, de uma certa maneira, ela dificulta para que alguns entendam. Dificulta para que alguns entendam. E agora Jesus vai explicar o porquê ele usa essas parábolas, né? Pois bem, eu vou ler os dois textos que eu propus ali, Mateus e Marcos, tá bom? Então abra primeiro a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: tudo isso disse Jesus por parábola à multidão. Nós estamos vendo ele falando várias parábolas, né? E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Agora abra em Marcos, que diz: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Observe que Marcos ele coloca algo interessante aqui, né? Ele fala da capacidade de compreensão das pessoas. Aqueles que estavam ali seguindo Jesus, tá bom? Alguns vão começar a seguir Jesus até por causa do milagre do pão, querendo só comer. Outros estavam ali como espiões. Então tinham pessoas que não iriam compreender a mensagem. Então, Jesus falando por parábolas, o Espírito Santo vai fazer cada um entender, sendo que vai fazer aqueles que ele consegue falar ao coração. No versículo 34, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, né? Ou seja, é um tipo de ensino que tem um objetivo específico de alcançar pessoas específicas, tá bom? E aqueles que eram seus discípulos verdadeiros, ele estava sempre explicando essas parábolas, né? Como o próprio Jesus Cristo disse, realmente as pérolas não devem ser lançadas aos porcos. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão seguindo Jesus por outros interesses. Não? Talvez fosse só alguém peregrinando, andando sem destino, que tinha muitas pessoas no mundo antigo que faziam isso. Ok? No livro eu coloquei o comentário. Jesus falar por parábolas tinha o propósito de mostrar que a verdade do reino de Deus é para poucos. Ou seja, não são todos que conseguem compreender. Tá bom? Não são todos que conseguem compreender que, por exemplo, Deus às vezes precisa castigar a sua criatura. Esse é um tema difícil. Esse é um tema difícil. Existem determinados temas, irmãos. Por exemplo, tem tema na Bíblia aqui que, se vocês me perguntarem, eu não respondo para vocês. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Que os ensinos que o apóstolo Paulo falou para ele, em particular, ele fala para ele transmitir esse ensino a homens confiáveis, né? A ministros confiáveis. O que você aprendeu de mim, transmite a homens confiáveis. Por que o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? Porque existem temas realmente que nós
não temos como falar para a ovelha comum. Tem partes da Bíblia que ela realmente ela é direcionada aos ministros. Ok? Ela seja direcionada a ministros. Então, você não vai falar para uma ovelha comum. Tem partes da Bíblia que é uma questão de interpretação para ministros. Então, se já aconteceu de pessoas me perguntarem, e eu falo assim, eu não posso responder para essa pessoa que ela não é um ministro, tá bom? É uma palavra direcionada a ministros. Isso acontece? Isso acontece. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Ele fala o que ouviste. Ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Não? Então, por que ele deve confiar a homens idôneos, a homens fiéis? O apóstolo Paulo está falando de coisas que ele ensinou a Timóteo sobre o ministério, sobre o ministro, tá bom? Sobre a vida do ministro. Textos da Bíblia que às vezes falam coisas que nós devemos falar só para o ministro. Isso acontece? Isso acontece. Temos exemplos assim, né, na Bíblia.